Pessoal, continuando, falávamos dos requisitos da rescisória, vimos a questão da legitimidade, do prazo, da competência e com várias nuances aí, questões importantes a respeito disso. E faltou falarmos de um outro requisito que tem na rescisória, que temos na rescisória, que é a necessidade de se depositar com a petição inicial, no ato do protocolo da ação, 5% sobre o valor da causa na rescisória. Por que isso, né, gente? Já falei para vocês nos 2 vídeos anteriores, comecei o anterior inclusive falando disso, que a ação rescisória é muito excepcional. Ela não pode ser usada como um sucedâneo recursal, ela não pode ser usada indiscriminadamente. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a admissibilidade da rescisória, né? A ideia é que ela não seja, de fato, proposta à torto e à direito. Então, nessas situações, é que se exige, por conta disso, é que se exige que no ato da distribuição dessa ação, no ato da sua propositura, se comprove o recolhimento de 5% sobre o valor da causa, que, em caso de inadmissibilidade ou improcedência do pedido da rescisória por unanimidade, será revertida a título de multa para a parte contrária na ação rescisória. Então, veja, a parte deposita esse valor e se ela ganha a rescisória, ela restitui esse valor, ela recebe novamente de volta esse valor. Se, porém, a parte perde a ação rescisória por unanimidade, se ela é considerada inadmissível ou tem a procedência dos pedidos é negada, esse valor reverte-se numa multa que é revertida para a parte contrária, tá? Então, temos aqui a necessidade de depósito desses 5%. Qual que é a grande questão? A grande questão é saber o valor da causa na ação rescisória. E o valor da causa na ação rescisória sempre foi um tema polêmico, mas é claro que ele deve levar em consideração o benefício econômico que se pretende obter com a ação rescisória. Esse benefício econômico vai ter relação com o impacto que aquela decisão rescindenda gera para aquela pessoa. Então, quando já há, por exemplo, uma execução em trâmite, é o valor da execução, que é o valor do benefício econômico, o valor que aquela decisão representa, tá? Já tive inúmeros problemas disso com relação a isso em rescisórias que eu fiz, porque tentávamos dizer que, olha, não necessariamente o valor executado é o valor do benefício econômico, porque pode ser que o valor esteja equivocado, que aquela decisão de fato não seja uma decisão que geraria aquela quantia, mas quando a execução em geral, o que se entende, na medida em que a rescisória acabará por extinguir a execução se acolhida, em se entender que é o valor executado que representa o benefício econômico. Seja como for, o valor é o valor do benefício que se obterá com a desconstituição daquela decisão. Claro, quando isso é possível de se aferir, né, pessoal? Quando não é, a gente pode considerar como valor da causa também o valor da causa originária, o valor da ação originária. Então, se a causa originária tinha lá 10 mil reais como valor da causa, esse valor atualizado monetariamente é que será o valor da ação rescisória. Muito comum, inclusive, em ação rescisória, haver impugnação ao valor da causa, que vai ser realizado agora na contestação. Justamente porque, para evitar o recolhimento de um depósito muito elevado, as partes, em alguns casos, a parte autora acaba por reduzir o valor da causa para o depósito não ser tão alto, né? Então, muitas vezes, a parte acaba colocando como valor da causa na rescisória o valor da ação originária, o valor da causa na ação originária, vem uma impugnação ao valor da causa, dizendo que tem que ser o benefício econômico, isso acaba tendo que ser ajustado pela parte com complementação, inclusive, do depósito realizado, que leva em consideração o valor da causa. Já tive isso em vários casos, justamente porque, por exemplo, naquela execução que eu sempre conto para vocês dos 15 bilhões de reais, como assim 15 bilhões, né? Mas esse era o benefício econômico, na medida em que o executado poderia sofrer uma execução, estava sofrendo uma execução de 15 bilhões, que seria extinta ou teria uma adequação em razão da rescisória, os 15 bilhões não deixam de ser o impacto econômico, o benefício econômico que ele vai ter. Para evitar abuso, para evitar que também esse depósito inviabilize o exercício do direito, né, de se propor a ação rescisória e acabe aí por gerar, inclusive, uma inconstitucionalidade, na medida em que não se pode criar esse tipo de óbice, o Código de Processo Civil de 2015 limita, isso não existia no anterior, limita esse depósito a 1.000 salários mínimos. Então, ele não poderá ser superior
a 1.000 salários mínimos, mas ele deve ser realizado. E claro, aqueles que se beneficiam da gratuidade da justiça, assim como aqueles que não pagam, né, as custas, etc., como MP, Defensoria, etc., União, Estados, por aí vai, vão ter isenção com relação a esse depósito, não vão precisar recolher esse depósito quando forem eles os autores da ação rescisória. Ok, pessoal? Qual que é o procedimento da ação rescisória? É um procedimento de uma ação qualquer. Tenham em mente o procedimento comum, que é o que vai se aplicar aqui. Petição inicial que atenda aos requisitos do artigo 319, citação do réu para contestar a rescisória, e aí tem a possibilidade de um prazo maior, né? O juiz vai citar o réu para contestar entre 15 ou 30 dias, o juiz pode estabelecer inclusive um prazo maior, mas vejam que existem algumas possibilidades aí, né? A inicial pode ser indeferida, pode ser o caso de emenda inicial, pode ser o caso de julgamento de improcedência liminar do mérito, lá do 322, que se aplica aqui também. Tudo aquilo que vocês já sabem que existe se aplica também aqui à ação rescisória. Claro, se tudo estiver certo e não estivermos diante de nenhuma dessas hipóteses de indeferimento da inicial ou de improcedência liminar do pedido, aí sim o réu será citado para contestar a ação rescisória. Pode haver um pedido de tutela provisória na rescisória. A suspensão da decisão rescindendo não é um efeito automático, claro, da ação rescisória. Então, não é porque vem a rescisória que vai parar a execução. Você precisa formular um pedido de tutela provisória com tudo aquilo que vocês já conhecem sobre tutela provisória para, então, poder obter, eventualmente, por exemplo, a suspensão da execução. E pode ser que o relator da rescisória defira ou não esse pedido ali, tá? Essa rescisória vai ser distribuída para um relator, a depender da competência de cada tribunal, e aqui venho eu de novo dizer para vocês que vocês precisam conhecer o regimento interno dos tribunais, é fundamental conhecer o regimento interno do tribunal em que vocês vão atuar. Aí ali vocês vão entender a competência para rescisória, de acordo com a matéria também, etc. E isso vai ser distribuído para um relator que fará essa análise inicial. Se há presença de todos os requisitos, se o depósito foi feito, se é o caso de emenda, se é o caso de indeferir inicial, se há pedido de tutela provisória, etc. Eventualmente, ele pode proferir uma decisão monocrática, negando seguimento à rescisória, porque não tem todos os requisitos de admissibilidade, indeferindo ou deferindo uma tutela provisória. Vai ser uma decisão monocrática, como aconteceria se fosse um recurso. Aqui é muito parecida a lógica, né? E contra essa decisão monocrática, vocês também sabem que cabe agravo interno em 15 dias para o órgão colegiado competente. Tranquilo? Na rescisória haverá, então, a contestação do réu, nesse prazo que o juiz vai fixar, e depois, gente, saneamento, fase instrutória. Vejam, é uma ação de competência originária dos tribunais, ela não é recurso, ela é uma ação de competência originária. Então, ali, eu posso ter fase instrutória, eu posso ter produção de todas as provas necessárias. O Código de 2015 traz uma previsão que não deveria existir, dizendo que, eventualmente, se for o caso de prova, pode o relator determinar que essa prova seja produzida pelo juízo de primeiro grau. Nada a ver isso, né, gente? Sabemos da possibilidade de se produzir de provas no tribunal. Não tem que ser um problema assim enorme essa coisa de produzir provas no tribunal. Tranquilo. O juiz tem poderes instrutórios no primeiro grau e no tribunal. Enfim, tudo aquilo que se aplica ao regulamento da prova pode se aplicar ao tribunal, em especial nas ações de competência originária do tribunal, né? Então vejam que existe essa previsão dizendo que ele pode eventualmente encaminhar, mas nada obsta que essas provas sejam produzidas na própria ação rescisória, sejam elas testemunhais, periciais, as que forem necessárias, tá? Dentro, claro, das hipóteses de cabimento. Lembrem-se de tudo aquilo que nós vimos nas hipóteses de cabimento. Algumas das hipóteses de cabimento não abrem espaço para prova, é o caso do erro de fato. Por exemplo, que não pode ser provado na rescisória, ele tem que ter aparecido, ocorrido na ação originária, todas aquelas nuances do erro de fato. Agora, em sendo admitida a produção de prova dentro da hipótese de cabimento que se escolheu para a propositura da ação rescisória, não há problema nenhum em se determinar a produção de prova no tribunal. Rescisória, então, vai ser julgada por meio de um acórdão. É colegiado o julgamento final da rescisória, um acórdão do tribunal. Se você estiver ali, por exemplo, no TJ do Paraná,
este acórdão vai poder ser objeto de recurso especial e recurso extraordinário. Se for um acórdão no STJ e houver uma inconstitucionalidade, esse acórdão pode ser objeto de recurso extraordinário por STF, sem problema nenhum. E aí o trâmite continua normalmente, ok, pessoal? Lembrando que, a depender do resultado do julgamento, a multa pode voltar para a parte autora quando ela ganha, ou quando a rescisória é julgada por maioria, por exemplo, ou ela reverte para a parte contrária, ela vira uma multa e reverte para a parte contrária em caso de julgamento de unanimidade, em que haja inadmissibilidade ou improcedência dos pedidos formulados na ação rescisória, ok? Um detalhe muito importante, gente. O que a decisão da rescisória, quando ela é de procedência ou de procedência parcial, a depender do caso, fará? Ela, primeiro, desconstituirá a coisa julgada. Eu preciso primeiro tirar a coisa julgada daquela decisão. Lembre-se de que a coisa julgada é aquela qualidade de mutabilidade que incide sobre uma decisão. Ela imuniza aquela decisão. Então, eu preciso tirar essa imunização. É a primeira coisa que a rescisória faz, tira, quebra a coisa julgada, desconstitui a coisa julgada. Então, esse é o primeiro pedido que a parte tem que fazer na sua petição inicial. Mas, em alguns casos, haverá necessidade de novo julgamento. Nem em todos, mas na maioria deles, haverá necessidade de um novo julgamento. Estamos aí diante do juízo rescindente e do juízo rescisório, na ação rescisória. Nessas situações em que há necessidade de um novo julgamento, o próprio tribunal vai proferir esse novo julgamento. Então, imaginem a situação daquele meu caso, exemplo, que eu já contei para vocês, acho que foi até o case da aula passada, né, da semana passada, em que havia necessidade de se afastar a capitalização de juros e se abaixar as taxas para 1%. Ali, o que foi feito? Primeiro, se desconstituiu a coisa julgada. A decisão viola a coisa julgada, porque viola o princípio da congruência. Viola o princípio da congruência, então a coisa julgada merece ser desconstituída. Desconstitui a coisa julgada. Agora eu preciso proferir uma nova decisão que respeite o princípio da congruência. É isso que acontece. Imagine as situações de corrupção do juiz, por exemplo, ou impedimento do juiz. Se invalida aquele julgamento, desconstitui essa coisa julgada e se invalida aquele julgamento. Aquela decisão foi proferida por um juízo incompetente, absolutamente incompetente. Foi proferida por um juízo que exerceu ali um ato de corrupção. Nesses casos, eu invalido aquela decisão. Mas eu preciso de uma nova, porque a parte não pode ficar sem decisão. Então, nesses casos, o tribunal vai proferir um novo julgamento, uma nova decisão na ação rescisória. É o próprio tribunal competente para julgá-la que fará isso, ok? Agora, em algumas situações não vai precisar. Lembre-se daquela situação em que a ofensa é coisa julgada. Eu tive uma primeira ação que resultou numa decisão de mérito que formou coisa julgada, depois vem uma segunda ação que era idêntica àquela, ou na qual o efeito positivo da coisa julgada tinha que ser observado, não se respeitou a coisa julgada, mas a coisa julgada se forma na segunda ação. Temos conflito de coisa julgada, vocês sabem que nessas situações vale a segunda. É a segunda que vale. Até que eu desconstitua ela por uma ação rescisória. E aí, gente, basta desconstituir. Basta acabar com a coisa julgada dessa segunda. Eu não preciso de um novo julgamento, porque assim que eu acabo com a coisa julgada dessa segunda, a primeira volta a valer. Não é assim que funciona? Vimos isso lá nas aulas de coisa julgada. Então, nesse caso, eu não preciso de um novo julgamento. Mas em quase todos os casos eu vou precisar. Uma vez desconstituída a coisa julgada no juízo rescindente, ter, então, um novo julgamento no juízo rescisório. E quando a parte faz o pedido da ação rescisória, ela já tem que indicar isso. Ela já tem que pedir, em primeiro lugar, a desconstituição da coisa julgada, incidente sobre a decisão ou da estabilidade, né? A depender lá do cabimento do 486, sucessivamente, né? E aí aquela hipótese de cumulação sucessiva mesmo, né? Própria sucessiva depois que se desconstitui a coisa julgada, que então se profira um novo julgamento a partir dos critérios corretos, respeitando-se a norma jurídica, por um juiz que não seja impedido, enfim, e por aí vai, ok? Então, muitas vezes, esse acórdão vai refletir esses pedidos e vai, então, gerar aí um novo julgamento também. Isso é bem importante na ação rescisória, ok, gente? Seja como for, fecho dizendo que, de novo, ela é excepcional, ela não pode ser banalizada e quando ela tem cabimento, ela tem que ser bem julgada, porque, de fato, nós não podemos tolerar que certas ilegalidades permaneçam. É só por isso que existe ação rescisória. Então, parcimônia,
quando forem advogados e forem propor ação rescisória, e atenção quando forem juízes e desembargadores e julgarem as ações rescisórias. Muitas delas têm razão de ser. Eu mesma já fiz várias que tinham, sim, fundamentos suficientes para gerar a desconstituição da coisa julgada, ok? É bem importante vocês se habituarem com esse tema, porque é um instrumento muito importante, ok? Um beijo para vocês. Se tiverem dúvidas, conversaremos na sequência. Estou à disposição. Um beijo e até a próxima.